Daniel, sabe que a tradição judaica diz que qual foi o louvor que Adão cantou no primeiro sábado? Qual foi? Você acabou de falar um salmo. Salmo 91. Salmo 91. Diz que o Salmo 91, a tradição judaica, foi cantada no dia de sábado, quando Adão descobriu que Deus perdoara do seu pecado. Segundo a tradição judaica, Adão foi criado no exato momento que iniciou o sábado. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente tem que começar a entender o peso que é o sábado para quem está naquele momento em que Jesus está pregando. Adão foi criado no exato dia de sábado. Sabe que dia, segundo a tradição judaica, o Mar Vermelho se abriu? No dia de sábado. Devemos lembrar que para nós, sábado significa só o dia da semana, diz Henry Daniel. Mas ao pronunciar essa palavra, o judeu sabia perfeitamente que ela possuía um significado muito mais rico, referindo-se a um costume sagrado que era o orgulho de Israel e que fornecia provas indiscutíveis da presença de Deus no meio do seu povo. Henry Daniel também diz, em outra frase, os judeus sentiam orgulho por ser a única nação do mundo que tinha conhecimento disso. É como se o sábado fosse um segredo que o Senhor só revelou para quem? Para os judeus. Era o dia santo. Olha o que diz o rabino Gerson Scholem no livro Zohar, o livro do esplendor. Como o sábado é o núcleo da fé, nesse dia um homem é contemplado com uma alma extra, superior, na qual tudo é perfeição, de acordo com os desígnios do mundo que há de vir. Qual o significado da palavra sábado? Diz o rabino. É o nome do ser sagrado, um nome da perfeita harmonia de todos os lados. Em manuscritos judaicos encontrados está escrito assim: se você não guardar o sábado, você não vê o Pai. Quando o pessoal está no exílio, eles começaram a discutir. Espera aí, eu falei um pouco do peso do sábado, né? Mas de onde vem essas muitas proibições que eu vou daqui a pouco apresentar para vocês? Eles começaram a discutir o que é trabalho. Porque os rabinos, eles se sentiam responsáveis demais por não deixar o povo pecar. Então eles pensavam o seguinte: o povo não sabe o que é trabalho. Está livre demais na consciência de qualquer um. Então vamos começar a criar cercas para que evite o povo pecar. Então vamos criar proibições para que as pessoas não pequem. E aí eles começaram a discutir sobre essas proibições. E aí, qual o texto bíblico que eles encontraram? Construção do tabernáculo. Tudo o que fazia em torno do tabernáculo, na construção do tabernáculo, tudo o que era necessário para acontecer ali, tornou-se uma proibição, pois era visto como trabalho. E no sábado deveria fazer o quê? Não trabalhar. Descansar. Não trabalhar. Olha aqui, eu vou ler para vocês alguns preceitos, porque são muitos. Pessoal, por exemplo, são tantos preceitos que criaram, que um desses preceitos é o preceito de não cozinhar, não assar, no dia de sábado. Só que são 39. São 39 preceitos. Na numerologia judaica, segundo o Henry Daniel também, 40 simboliza o número do infinito, significa infinito. Então, se ele chegasse no 40, significa que as proibições seriam infinitas. Então ele chega no 39, ou seja, o máximo que podia de proibir o povo fazer, eles proibiram, no dia de sábado. 39, uma delas é cozinhar. Só o tratado da cozinha no sábado judaico, eu tenho ele, são mais de 100 páginas. Só sobre o tratado de cozinha no sábado. E isso é um preceito, são 39 preceitos. Eu vou ler aqui para vocês alguma seriedade do que era no sábado. Está na outra página. Olha aqui, número 1, no sábado é proibido arar. O que é arar? Preparar a terra. Por quê? Porque quando estava construindo o tabernáculo, também precisava preparar a terra. Só que aí, a pergunta é, o que é preparar a terra? Então, quando você está no meio de um lugar que tem areia e tem um banco assim, você não pode arrastar o banco assim, porque você trabalhou, porque daí você fez um buraquinho na terra quando você puxou. Nossa. Você não pode jogar bolita de gude, brincar assim, com pedrinha, porque quando você pega a pedrinha, o que acontece na areia? Você já está arando a terra. Você não pode fazer isso. Preceito número 2, semear. Ato de estimular o crescimento de uma planta. Cuspir no vaso de planta. Pecou contra o sábado.
Colocar adubo em qualquer coisa. O irmão Joel me levou na casa dele lá e eu vi como é linda as plantas que ele tem lá. Se você fizesse no dia de sábado, irmão Joel, você poderia ser morto. Porque você está trabalhando, você não está descansando. Porque no tabernáculo também precisavam arar a terra. E mesmo que não plantassem dentro do tabernáculo, o que dizem os judeus? Pessoas de fora precisavam plantar para alimentar os trabalhadores do tabernáculo. Então ainda assim estava relacionado. Número 3, colher. Desenraizar uma planta local de onde cresceu. Cortar grama não pode. Colher fruto não pode. Subir em árvore não pode. Por que subir em árvore não pode? Porque é serviço de alguém que vai colher e corre o risco de você balançar e cair o fruto. Se cair o fruto, colheu e você pecou contra o sábado. Número 4, agrupar colheita. Agrupar laranjas que caíram da árvore. Fazer um buquê de flores. Não pode. Número 5, debulhar. Quem sabe o que é debulhar? Debulhar. Esse debulhar se refere ao seguinte, por exemplo, imagina um milho com a casca. Quando você tira a casca e você tira aquele grão, ou seja, você está extraindo algo para o consumo. Por conta disso, argumentaram que tirar leite de vaca também é debulhar. Encaixa nisso aqui. Por quê? Porque você está extraindo o leite para o consumo. Não podia nem ordenhar a vaca, minha irmã. Meus irmãos. No sábado também não podia dispersar grão ao vento. Por que dispersar grão ao vento? Porque quando você jogava, tinha um monte de cascas, né? Você debulhava, aí tinha aquele monte de casca. Aí o pessoal jogava assim no vento, que o vento levava a casca e ficava o próprio produto. Não pode fazer isso. Sabe por que não pode fazer isso? Porque isso é trabalho. Sabe o negócio que você não podia fazer que se encaixava nisso aqui? Cuspir contra o vento. Porque quando você gosta contra o vento, uma saliva vai para cá e separa a outra que vai para lá. Não pode. Preceito número 7. Selecionar e separar. Um alimento não utilizável do utilizável. Separar a cebola que não quer comer na salada. Quem aí não gosta de cebola, no sábado você não pode tirar a cebola do meio da comida. Vocês dão risada, né? Mas naquela época... Se a gente tivesse lá e chegasse um pessoa... Você tirou a cebola? Filho do diabo. Fogo nele. Não pode moer, desfazer algo sólido em pedaços muito pequenos, ou seja, ralar legumes, picar verduras em pedaços pequenos, amassar batata cozida, e exatamente. Número 9, não pode peneirar. Um exemplo, por exemplo, eles coavam vinho para tomar, não podia coar vinho no dia de sábado, a não ser, tem uma exceção. Se você no dia da sexta, antes do sábado, você já tiver deixado o coador no lugar e você não pegou o coador, aí você pode coar o vinho, porque você não pegou o coador já estava lá mesmo. Isso era só pro vinho, né? Isso era pro vinho, mas não podia coar nada. Não podia coar nada. Vamos lá. Peneirar, fazer massa. Fazer massa é o quê? Fazer mingau, qualquer coisa. Eu estou pegando exemplos como do nosso dia, que até hoje essas proibições estão de pé, pessoal. E existem classes, existem judeus mais radicais e os menos radicais. Misturar purê de batata com manteiga, formando uma consistência pastosa. Você está fazendo massa. Sabe uma coisa que você não pode fazer no sábado? Cuspir no chão. Sabe por que não pode cuspir no chão no sábado? Porque você faz massa e quem faz massa de barro é um oleiro e quem é oleiro é trabalho. Por que Jesus cuspiu no chão para curar o cego? Porque era no dia de sábado e nós vamos ver depois detalhes disso aí. Não podia cuspir no sábado. E Jesus ainda cuspiu no sábado dentro do ambiente que não podia cuspir. Ele estava no lugar que não podia cuspir no chão. E cuspir no chão, no negócio que tem areia ainda, é pecado, porque pode ser que você está regando a planta. Aí a gente pensa, né? Por que Jesus cuspiu? Teria como eu entender por que cuspiu no chão para curar aquele cego sem entender essa cultura aqui? Teria como entender? Veja como a teologia, o estudo, a dedicação traz beleza para o texto. Esse texto do cego eu ficava confuso demais. Eu cheguei no pastor uma vez, pastor, como é que pode? Chega o centurião rico, Jesus cura o que ele pediu de longe. Chega o Jairo que é rico, Jesus vai lá na casa dele. Chega o deficiente, cego, pobre, Jesus gospe nele. Aí o irmão olhou para mim, tá repreendido. É o diabo confundindo a tua mente.
Na verdade, Jesus cuspiu. Depois nós vamos ver detalhes sobre o texto. Jesus está no pátio das mulheres, num pátio das mulheres onde também tinha homens, mas é que as mulheres não poderiam passar dali. Jesus está numa discussão teológica, tentam matar Jesus, Jesus vai para o ato, e dentro do ato não podia cuspir, principalmente no dia de sábado, e naquele momento Jesus gospe no dia de sábado naquele cara, cura aquele cara, e de repente Jesus some, depois o cara volta, o cara te curou, esse Jesus te curou no sábado. Jesus estava dizendo o seguinte, que o amor aos deficientes está acima das tradições religiosas. Estava acima do sinédrio. Estava acima das convenções rabínicas. Não podia cuspir no chão e Jesus cuspiu. E Jesus valente. Não podia cozinhar no dia de sábado. Cozinhar, eu deixei uma página aqui, não sei se eu vou ler tudo, porque, meus irmãos, é tanto... Não pode cozinhar no dia de sábado porque não pode acender fogo. Aí como é que eles faziam? Pera aí, o que é o ato de cozinhar? O ato de cozinhar é quando o fogo pega no negócio e transforma aquele... Então, para você não comer comida fria no dia de sábado, o que você tem que fazer? Você tem que acender o fogo no dia antes. Tanto é que a mulher, a boa dona de casa naquela época, era aquela que já preparava o fogo para passar todo o sábado com o fogo aceso, para que não fique sem fogo e sem luz, porque não pode acender luz no dia de sábado. Então a mulher deixava um fogo e tinha que apagar, então ela cozinhava as coisas, no sábado fazia tudo. Quando chegava o Shabá, o fogo já estava meio baixo, o fogo não podia encostar, por exemplo, no negócio, então ele tinha que colocar um negócio de ferro em cima do fogo, só para manter a temperatura e cobrir o alimento. Agora, se está numa panela, você não pode pegar a concha e mexer, porque se você mexer, você está cozinhando. Você não pode colocar sal, você não pode colocar as coisas, você não pode adoçar o vinho. Não pode fazer nada, não pode adoçar com mel, porque você está cozinhando. Não pode cozinhar no dia de sábado. Não pode. Esse aspecto de cozinhar, isso está no Shabá e a Cozinha Judaica do Rabino Shammai Ender. Esse aspecto de cozinhar alcança muito mais coisas porque eles são muito santos. Não pode aquecer líquidos frios e não pode transformar qualquer objeto através do calor. Não pode aquecer um metal no calor. Não pode transformá-lo. Ele era mais duro e ficou mais mole no calor. Porque isso também entra em cozinhar e assar. Não pode misturar alimento com colher porque você está cozinhando. Número 12, não pode tosquiar, aparar pelos que crescem do homem ou no corpo animal. Exemplos práticos, depenar a ave, cortar cabelo, roer unha. Quem rói unha aí? Se você fizer no sábado, você está em pecado. Se tivesse lá na cultura judaica, roer unha no dia de sábado, pecado. Lavar, não pode tornar tecido ou roupa mais limpo. Tirar qualquer mancha, deixar tecido de molho, colocar roupa na máquina para lavar, torcer pano molhado, pendurar roupa molhada para secar. Não pode. Se o objeto for de couro, você pode jogar água nele, mas não pode esfregar. Desembaraçar a lã não trabalhada do tecido. Alterar ou fortificar coloração, tingir. Exemplos práticos. Você não pode lavar sua mão e secar ela num pano que a sua sujeira vai para o pano, porque você está tingindo o pano. E se tingir é pintar, pintar é trabalho. Meu Deus, né? Mas pessoal, olhem para isso nesse momento. Vamos fazer um exercício. Olhem para isso com apreço, com zelo, com amor. Essa é a sua tradição. Isso é o que você aprendeu com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, com seus rabinos desde criança. Olhem para isso com amor. Vocês têm um zelo tão grande pelo sábado, uma paixão tão grande pela lei do Senhor, que eu não seco a minha mão suja num pano para que não altere a cor, porque eu sou fiel ao sábado. Tentem viver o que eles viviam na época. Não pode caçar, aprisionar um animal vivo e impedir que ele se livre. Não pode. Se tem uma garrafinha minha aqui, ó, essa garrafinha. Bebi essa água. Na hora que eu fechei, entrou uma mosca aqui dentro. E eu fechei. Pequei contra o sábado, que eu aprisionei um animal. A seriedade do sábado, porque até os animais deveriam ser protegidos. Os animais também não poderiam trabalhar. Não pode matar um piolho.
Vocês estão rindo, pessoal. Não ria, olhe para isso com amor. Não pode matar o piolho. Mas tinha uns rabinos que não gostavam do piolho. Então ele disse assim, matar não pode, mas arrancar a perna pode. É verdade, eu não estou zoando, pessoal. Não. Vamos lá. Abater animal. Pelar o couro. Curtir o couro. Alisar o couro. Demarcar o couro. Cortar. Escrever. Não pode. Sabe por que escrever não pode? Porque escrever é o trabalho de quem? Escriba. Ué, você não pode cortar, então por que arrancar a perna do piolho não pode? Você tá cortando. Boa. Você viu a contradição deles? Boa. Entendeu? O que ele quis dizer aqui? O que ele quis dizer? Não. O que ele quis dizer aqui? Na tradição judaica, peraí, eles falaram que não pode cortar. Mas se o rabino falou que pode arrancar a perna do piolho, ele não está cortando de uma certa forma? Se você estivesse naquela época, você podia questionar. Vocês são hipócritas, igual Jesus fez. Porque vocês, para guardar a tradição de vocês, vocês invalidam o mandamento de Deus. Jesus diz. Vamos lá. Não pode escrever, não pode colocar duas letras, não pode colocar... Imagina que tem um carro lá, né? Tá no carro, ficou aquele líquido no vidro. Você não pode fazer letra lá, tá escrevendo. Aleluia. Nossos sábios proibiram uma série de ações em que é quase automático o uso da escrita. Você não pode negociar, você não pode medir, você não pode pesar algo, você não pode dar um presente, você não pode trabalhar no Shabá em troca de um salário diário, você não pode fazer conta de matemática, você não pode ler jornal sobre compra e venda de imóveis. Mas você pode... Vai não. Olha só, hein? Não pode cair no sábado. Não pode cair no sábado. Hoje é sábado, eu estou pecando contra o sábado, porque eu estou dando aula e vocês estão pagando mensalidade. Estou escrevendo. Os rabinos ensinavam no sábado? Quê? Os rabinos ensinavam. Sim, haviam exceções do sábado. Boa que ele me lembrou. Por exemplo, pera aí, se não pode matar no sábado, mas e os sacrifícios? Verdade. Tem que ser feito diariamente. Qual é a argumentação deles? Não, o sacrifício é uma exceção, porque o sacrifício não é de fato um trabalho, mas é uma entrega ao Senhor. Então eles diziam que matar neste caso era permitido. Então havia outras regras que mais daqui a pouco eu vou chegar, que eles haviam exceções quando se tange a dedicação do que eu escrevi para vocês ali, do sagrado. Porque o sagrado, segundo eles, estava tão acima dessas leis que eles abririam algumas exceçõezinhas. Tá? Não pode apagar o que está escrito. Se tinha um negócio escrito, você não pode apagar. Você foi no aniversário. Irmão José, o senhor tem filhos? Não. Osmar, o senhor tem filhos? O senhor já fez bolo com letra escrita em cima? Num dia de sábado? Se é num dia de sábado, você não pode cortar a letra do bolo. Você tem que pegar a letra, tirar, para depois comer, porque você está apagando e nós amamos o sábado de tal forma que nós cuidamos deles nos mínimos detalhes. Olha o discurso. Nos mínimos detalhes. Nós amamos e nos submetemos à lei do Senhor de tal forma que para evitar pecarmos, nós somos prudentes até nisso. Luiz, só uma pausa aí, você falando, eu prestando atenção. E aqui me lembrando, sufocada aqui, pensando de como sofre os adventistas, né? Pois é. Porque a vizinha da minha sogra, ela é adventista e ela sofre tudo isso daí. É incrível de você ver que hoje tem religião assim. Nos adventistas, por exemplo, há uma recomendação. Na verdade, esses autores que eu estou utilizando não são os adventistas, eles são rabinos. Mas é muito provável que os adventistas sigam esse mesmo padrão. Que eles embrulham, antes do dia de sábado, na sexta, os negocinhos do fogão, eles embrulham, para que quando eles olhem... É assim. É assim? É assim. Olha aí, eles lembrem. Aí o Shabá eu não posso virar. Mas assim, esses conceitos, preceitos, sei lá, né, essas leis dos rabinos, elas foram criadas por eles. Sim. Com base na guarda do sábado. Sim. Segundo, porque não tem nada disso escrito na Bíblia. Está errado, exato. Na Torá, Jesus questiona isso. Está errado. Isso aqui não... O que eu estou dizendo aqui... O importante do sábado não tem a ver com isso. Não tem.
Nós vamos ver isso aí. Nós vamos... Existia uma guarda, mas não essa Sim, guarda. o princípio do sábado, meus irmãos, é revolucionário. Revolucionário para aquela época. Sim, é incrível, é lindo, é poderoso. Mas a tradição desses caras transformaram o que era belo, poderoso e para a vida como um meio para a morte. Para a religiosidade sem vida. Como diz sepulcros caiados que disse Jesus. Não pode... Uma pergunta. Na contradição do texto que você traz, eles estão amando mais o sábado que a Deus. É exatamente o que Jesus falou. Vocês estão idolatrando o sábado. Mas nós vamos chegar lá, pessoal. Nós vamos chegar lá. Mas eu não quero que vocês olhem assim como críticos. Porque é fácil hoje a gente criticar a crença deles. Eu quero que vocês se coloquem no lugar deles. Como alguém que acredita nisso. Se coloque. Eu tinha minhas crenças que eram assim, que os de fora zombavam, mas aquilo para mim era extremamente valioso. Tentem colocar no lugar deles e colocar isso como valioso. É o que eu comentei com o pastor. Para nós hoje olhando é um sacrifício. Mas quem nasce e cresce assim. Exato. Imagine alguém que nasceu e cresceu assim. Não pode apagar letras. Tá? O do bolo eu já citei. Não pode construir. Exemplos práticos, todas as tarefas relativas à construção: cavar, encaixar porta e janela, furar ou bater prego na parede, montar tenda, abrir guarda-chuva, montar qualquer utensílio, fazer queijo, fazer trança de cabelo. Não pode. Destruir ou demolir, não pode. Existem algumas tradições dos chamados essênios. Nós também vamos ver o que são os essênios na época de Jesus, que é um movimento extremamente importante para a gente entender João Batista. Que dizia o seguinte: se cair um prédio, demoliu, e você não pode certificar que tem alguém lá, porque você vai quebrar o sábado, quando você está carregando aquilo lá. Tem tradições que dizem o seguinte: se você vê alguém se afogando, você não pode salvar. Essas são as mais radicais. Tinha tão radicais que o seguinte: se você vê alguém se afogando, você não pode salvar. Outros, que são mais maleáveis, seguia tudo isso aqui, mas dizia: não, se você vê afogando, você pode salvar. Ou seja, você vê que os mais maleáveis daquela época ainda são radicais para nós. Vamos lá. Não pode acender fogo, não pode apagar fogo, não pode terminar a manufatura de qualquer objeto, por exemplo, bater martelo, afiar faca, desentortar garfo, colocar cordão no sapato novo, não pode amarrar, não pode dar nó, então você não pode amarrar o calçado e você não pode desamarrar. Até hoje, quando você vai em Israel, o elevador no dia de sábado, ele para um, abre, desce, para um, abre, desce, para um, abre, desce. Por quê? Porque não pode apertar aquilo lá e não pode deixar o funcionário lá trabalhando no dia de sábado. Então o elevador já fica programado para parar automático em todos. Para eles é de boa, né? Oi? Para eles é de boa essa. Não, para eles não é somente de boa. É pesado. É um fardo pesado para eles, é difícil. Só que é a paixão deles, é o sinal entre nós e Deus, é o orgulho de nós como povo judeu, pois só nós temos esse segredo. O peso que vem pra gente, por exemplo. Exato. A gente se choca com tudo isso que você está falando. Só que eles, com 2, 3 anos, já começam a aprender isso aí. Exatamente. Só que lá no serviço tem rabinos, né, que eles matam pra lá. Até o jeito de matar é totalmente diferente. A gente tenta, às vezes, meio que, não é que burlar, mas tentar entrar em um acordo com eles. Eles falam: não, é desse jeito. A cada boi que ele vai matar, eles falam que aquele que habita nele, habita em mim, uma coisa assim. E quando o cara que tá, ele é daqui do Brasil, né, mas ele é rabino de lá. Quando o supervisor dele, chefe, não tá, ele fala só em alguns. Mas todo boi que vai matar, mas 600 boi tá matando, todo boi que vai matar, ele tem, antes de cortar, ele fala essa palavra: aquele que habita nele, habita em mim. Aí, então pra você ver as regras deles, né? 600 é a mesma palavra. Sobre os animais, num dia de sábado, imagina só, você está viajando com o seu animal aqui, aí deu o dia de sábado, no meio da viagem. E agora, eu estou carregando uma mochila, não pode. O que você faz? Aí, nesse caso, você coloca sobre o animal, mas os animais também não podem trabalhar no sábado. Mas se você estiver viajando com você um animal e um cara louco, quem que eu coloco para carregar? O cara é louco. Um cara doido assim, tá andando com você. Você coloca no animal ou no doido? Os rabinos discutiam, diziam assim: não, coloca no doido, porque o doido não tem consciência para cumprir a lei, mas o animal deve cumprir a lei no sábado. Se você tem um galinheiro e os ovos nasceram no dia de sábado, você não pode comer esses ovos.
Porque a galinha trabalhou no dia de sábado, ela botou. Não riam. E ele fazia o que precisou, impuro? Os ovos, sei lá, jogava fora, ofertava, não sei, ninguém podia comer aquilo lá. E a mulher no parto, como que fazia? Oi? A mulher, para ganhar o bebê. Ficava impura. E não tinha as parteiras para ajudar? Também não podia, porque era trabalho, morria. Vou pesquisar isso, nunca li sobre as parteiras no dia de sábado. Mas é possível, porque curar no dia de sábado não pode. Se viu o cara morrendo afogado, não podia salvar? Mas isso é as tradições mais radicais. A gente tem que entender que o pensamento judaico, pessoal, não é unanimidade. Lembra que eu falei dos rabinos? Eles discutem. O que eu estou falando para vocês aqui é o que a grande força de Israel pensa. É os saduceus, os que comandam o templo. Os saduceus que comandam o templo e os maiores dos fariseus que comandam a sinagoga. Nós vamos ver a diferença depois de templo e de sinagoga, que isso também é muito importante. Jesus ele fala para Natanael, esse aqui é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então eu acredito que, igual você está citando, tinha alguns religiosos como há hoje, que querem imprimir tantas leis nos outros que às vezes não conseguiam cumprir, né? Mas Sim. Deus via naquele tempo verdadeiros israelitas. Sim. Igual a palavra de Deus. Sim, haviam rabinos que tinham uma mente muito mais além. Jesus chega e diz o seguinte: você está próximo do reino de Deus. Você está próximo. Tinha outros rabinos que se levantaram contra essa tradição do sábado, né? O principal deles foi Jesus Cristo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: isso aqui, imagine só, minha irmã, que a gente está lá na Coreia do Norte. Quem manda lá é o Kim Jong-un. Quem decide a cor que a gente tem que vestir de camiseta? Kim Jong-un. Tem muita gente lá que discorda? Tem, mas isso são os, entendeu? Aqueles que ainda correm risco. Quem mandava em Israel são os saduceus, junto com Herodes. Quem que está escolhendo o sumo sacerdote? Herodes. Tem 2 sumos sacerdotes, não poderia. Herodes está escolhendo o sumo sacerdote. Anata, o poder, e eles tinham poder, minha irmã. Os judeus eles não tinham mais poder de pena de morte, depois que Roma... Um dia a gente vai ver isso, não é o dia, mas os judeus não tinham mais poder de matar. Eles matavam escondidos, o povo fazia vista grossa para que o império conseguisse ficar de boa ali com os judeus, não tiver briga. Só que o que acontece? Como os saduceus eram um poder muito grande e eles dominavam a massa do povo, quem influenciava a massa do povo? Os fariseus principalmente, mas os saduceus eram um poder político. Para o rei ou o império não ficar tendo confusão com esse aí, mata esse aí que ele quer. Como é que Jesus matou? Foi morto. Se não por uma acusação levada por quem? Pelos judeus. Pela nata. Aí até o cara que estava julgando ele falou o seguinte: não vejo nada nele. Pressionaram ele tanto: se você não falar, eu vou falar para César assim, que o Pilatos mandou condenar Jesus. Jesus disse assim: maior pecado comete aquele que me viu a vocês. Porque o pecado de Pilatos foi priorizar o seu próprio cargo em uma vida inocente que estava morrendo. Esse foi o pecado de Pilatos. Tem gente que defende Pilatos: mas ele estava preocupado com o emprego dele. Não importa, uma vida de inocente vale mais que o seu emprego e sua empresa. O pecado de Pilatos foi se preservar num cargo, num poder, numa estatura, numa empresa, numa arrecadação, em qualquer coisa, em detrimento de uma vida. Esse foi o pecado de Pilatos. Então eles têm essa força. Isso que eu estou dizendo para vocês é a tradição majoritária, que um rabino ou outro se levanta para tentar, mas não tem tanto. Quem que conseguiu fazer? Jesus Cristo. Começou a surgir uns movimentos, nós vamos ver, acho que daqui 2 aulas, o surgir desses movimentos. Eu vou ler para vocês aqui agora a proibição de caminhar. Tinha uma distância limite, né? Sim. Se eu perdi aqui, eu falo de cabeça, não tem problema. Olha só, pessoal. No dia de sábado, você sabe por que os romanos
os romanos não convocavam os judeus para a guerra, os romanos dominavam tudo. Chegava em você, você vai se tornar meu soldado, vai precisar para a guerra. Mas os judeus não. Por quê? Porque houve uma revolta uma vez chamada dos Macabeus, e nesse tempo dos Macabeus, os judeus estavam no meio da guerra. Enquanto eles estavam no meio da guerra, virou o sábado. E no meio da guerra eles abandonaram as espadas, mataram todos eles. Isso aconteceu 2 vezes. Imagina, você está no meio de uma guerra, quando virou o sábado, quando eles escutaram a trombeta do Razan, a trombeta do sábado, nós vamos ver o que é isso. Eles largaram as espadas e todos morreram, porque dizia a tradição judaica, é melhor você morrer do que você quebrar o sábado e se tornar impuro. Morte. No dia de sábado não pode fazer marketing, tá? Quem gosta de fazer marketing de trabalho, olha só. Havia artífices em Israel, e a Bíblia menciona 25 ofícios diferentes. Eles podiam ser reconhecidos nas ruas. Os carpinteiros e marceneiros colocavam uma lasca de madeira atrás da orelha. Então eu estava andando e eu estou divulgando meu serviço. O que eu sou? Eu sou carpinteiro, sou marceneiro. Os tintureiros, um pedaço de pano colorido. Aqui, ó, eu sou tintureiro, preciso de um tintureiro, ó minha orelha. Alfaiate, uma grande agulha de osso. Mas no sábado todos eram proibidos de fazer isso, porque no sábado você não podia divulgar também o seu trabalho. Porque quando você divulga o seu trabalho, você vê o seu irmão como um possível cliente. Mas no sábado ninguém é patrão nem cliente. No sábado ninguém é empregado nem patrão, fornecedor nem cliente. No sábado todos são irmãos, todos são iguais. Então você não pode divulgar seu trabalho no sábado. No sábado também havia restrição de caminhar. Dizem que um rabino estava caminhando para medir, e no momento em que ele dá um suspiro, acabou o descanso. Então, a partir daquele momento era trabalho. Isso é o quê? Isso daria uma quantidade de 6 estágios. Cada 6 estágios é 186 metros, 1.099 metros. Por isso que o pessoal começou a contar os passos no dia de sábado. Por isso que Jesus diz naquela hora assim, ó, se um cara te convidar para andar 1 milha, que é 1 milha de passadas, você anda 2. Porque os caras já tinham o costume de contar os passos no dia de sábado, para não correr o risco de quebrar o Shabá. Aí no sábado, como eles não podiam caminhar a longa distância, era só 1.098 metros, eles criaram que oração? 15 para as 11, falta 15 minutos. Eles criaram alguns artifícios, chamado eruve. Haviam 3 tipos de eruve diferentes. Eu vou falar um para vocês. O que é o eruve? Por exemplo, o cara morava aqui. O cara ele pode caminhar 1.098 metros de distância do seu habitat. Então ele pode vir 1.098 para cá. Deu para entender? 1.098 metros. Passou disso, quebrou o sábado. Só que, para que eles encontrassem um meio de fugir disso, os principalmente mais abastados, eles faziam uma nova residência aqui. Entendeu? Então, suponhamos, você tem uma casa aqui. Você pode andar só até aqui, 1.098 metros. Então, o que você faz? Você deixa uma mini casa sua aqui, com alimentação lá dentro. Então, aqui é a sua mini casa, aí você pode andar mais 1.098 metros. Aí havia uns rabinos que criticavam essa tradição. Vocês são hipócritas. Vocês estão utilizando meios para quebrar o sábado. No dia de sábado, você não podia transportar objetos de lugar público para o particular e de lugar particular para o público. Tá? Então, por exemplo, se sua casa pegasse fogo, ó, tá pegando fogo, mas você não pode transportar objetos da sua casa para o particular. Como é que você faz? Você só pode colocar o que você conseguir de roupa. Coloca suas camisetas, coloca a calça, se for no dia de sábado, você sai. Por isso que Jesus disse o seguinte, orem para que a vossa fuga não seja no dia de... Mateus capítulo de número 24. Porque no sábado eles não iam correr, ia pegar eles e matar. Ó, orem para que a fuga não seja no sábado. Não pode sair com as coisas. Se você está na rua e você... Aí eu já diz, nossa, mas olha, eu esqueci um palito dentro do meu bolso, um alfinete. Ó, se você esqueceu, você não para. Se está ali, não para. Vai e volta à sua casa sem parar. Aí quando você chegar lá dentro, você tira. Se você parar, pecou o sábado. Não para e volta para casa. Se você está na rua, o Fábio usa óculos. Caiu o seu óculos, Fabinho. Você tem que parar, ficar imóvel, se descer e pegar o seu óculos, porque você não pode se movimentar 1,92 m nessa transação do seu óculos. Senão você já pecou contra o sábado, porque você não pode carregar nada.
Então aí não, porque é como se fosse de utilidade do próprio corpo, né? Então eles consideram que não, seu calçado não. Agora, por exemplo, você sair com uma garrafa de água, você está carregando no dia de sábado. Como inicia o sábado? Não vai dar tempo de falar, eu acho. Acho que não vai dar tempo. Vamos fazer o seguinte, posso terminar o do sábado? O que passar um pouquinho das 11, eu estendo depois para o almoço, pode ser? Por exemplo, se eu passar 20 minutos aqui e acabar 11h20, em vez de voltar 1 hora, volta 1h20, tal, pode ser? Ok? Beleza, vamos lá. Como é que se reconhecia o dia de sábado? Porque hoje a gente tem relógio. A gente coloca o alarminho, por exemplo, esse alarme já tocou 34 vezes aqui. Não tem alarme lá, pessoal. O cara está trabalhando. Como é que sabe que iniciou? Hã? Ah, alguém tem compromisso 11 horas? Alguém fez um compromisso na hora do almoço? Ah, entendi. Então a irmã pode ir. Eu vou tentar concluir nas 11, porque para a irmã não perder conteúdo. Falta quantos minutos? 10 minutos? Exato. Vou iniciar como que era o sábado. Você lembrou? Parabéns, reverenda. Eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui. Quando der 11 horas, me fala que eu paro, tá? Quê? Tá gravando. Ó. Quem tocava trombeta, como que ele sabia que era sábado? Já vou falar. Boa pergunta. Já vou falar. E aí, Lua, você lembra? Como é que o cara que trocava trombeta sabia que iniciou o sábado? Ó, vou ler aqui para vocês. Preparação do dia. A sexta-feira era o dia da preparação. Pessoal, vamos lá que tem poucos minutos. Preparação. No dia da preparação, os convites no geral eram marcados para a noite. Você convidava o pessoal para a sua casa, convidava ou para a noite ou para o final do sábado, que era chamado de jejum. O dia principal era o sábado, quando todo mundo ia para a sinagoga, etc, etc. Quando que era reconhecido o sábado. Como o judeu começava na noite anterior, como o dia judeu começava na noite anterior, ou seja, nas 6 horas da tarde de sexta, o sábado iniciava legalmente com a noite. Mas quando a noite começava? Diz a tradição judaica que quando 3 estrelas surgiam no céu, replicava os rabinos, iniciou o sábado. Entre a primeira e a terceira estrela, o Razan subia ao telhado do prédio da sinagoga mais alta da vizinhança, levando com ele a trombeta do sábado, do lugar em que era guardada no lugar sagrado, na sinagoga. Ele devia então soprar 2 notas 3 vezes, alguns disseram 6 vezes, mas nem todos concordaram. A primeira tinha o propósito de advertir os trabalhadores dos campos para que abandonassem suas tarefas. A segunda para dizer aos mercadores que fechassem as lojas. E a terceira indicava que chegara o momento de acender a lâmpada e no instante em que era acesa, a pequena chama amarela, surgia em todas as casas israelitas uma presença religiosa barulhenta no seu silêncio. Eles faziam uso de uma graciosa expressão nesse sentido. O sábado começou a brilhar. Na sexta-feira, de fato chamado dia da preparação, a casa fora cuidadosamente limpa, as mulheres tinham cozinhado todos os pratos que seriam comidos no dia santo. Uma das marcas características da boa dona de casa era jamais esquecer-se de encher a lâmpada com óleo e suprir-se com aquelas rodas achatadas de pão com peixe, tâmaras e figos, ou seja, tudo, abastece tudo. Vamos dá para ler mais isso aqui só. As pessoas tomavam banho especialmente se fizessem algum trabalho que se sujassem, como dos curtidores. No momento em que a lâmpada era acesa, eles se sentavam, ou seja, tem que ser antes, para uma refeição que fazia parte, o vinho, as ervas aromáticas, e sobre a qual se invocava uma bênção tríplice. Mas depois disso, ninguém comia mais nada, até depois de sair da sinagoga no sábado de manhã, cujo fato explica a fome dos discípulos do Senhor quando arrancaram as espigas e a comeram no sábado. Eles comem ali e ficam em jejum depois. Na sinagoga, o povo ouvia a leitura e comentário de alguma passagem bíblica. A seguir, voltavam para a refeição do meio-dia, também abençoada de maneira especial. Naqueles lugares onde havia uma Bet Hashmidrash, que é uma casa de estudos, que eu citei para vocês, os rabinos e doutores da lei iam até lá para discutir questões teológicas. O povo jantava cerca das 5 horas, mas não sem ter primeiro abençoado a luz, o vinho e as ervas por 3 vezes. E a noite continuava até que a trombeta dava sinal que o sábado terminara. Nessa hora, mesmo se estivessem
Nessa hora, mesmo se estivessem em meio à refeição, eles se levantavam, lavavam as mãos e faziam agradecimento sobre uma taça de vinho. O intervalo sagrado na vida comum. E agora a vida volta para o ambiente comum. Ou seja, foi um dia extremamente sagrado. Imagine só, pessoal. Esse cara do tanque de Betesda, toda a sua vida viu isso. Suponhamos que ele tenha 50 anos. Com 38 anos, ele estava lá 12 anos da sua vida. Todos os sábados. E no momento do sábado, a família se assenta e dá graças. E diz, o sábado começou a brilhar e se assenta. Falta quantos minutos para as 11? 5. Não dá para fazer uma aplicação rápida. Quando Jesus está em João, capítulo de número 5, e Jesus olha para este homem no tanque de Betesda e diz, queres ser curado? Imagina só, o que era esse tanque de Betesda? O texto diz que estava numa época da festa, e diz que de tempo em tempo vinha um anjo para sacudir. Onde está na Bíblia no Antigo Testamento que vinha anjo? Tem promessa? Não é. O que isso foi? Foi criado uma tradição rabínica para afastar os doentes das festas. Então eles iludiam as pessoas com milagres, dizendo, se você vir aqui e ficar aqui, vai mover e vai ter o milagre. Então, como eles não sabiam que momento movia as águas, eles iam e ficavam lá. Jesus sabia disso. E Jesus não vai para a festa, Jesus vai para o lugar onde estão os impuros. E quando Jesus chega lá no meio daquele monte de gente impura, e Jesus olha e diz assim, queres ser curado? Já dá, imagina só uma sala de 600 pessoas, de gente que desde a vida toda sabe das proibições dos sábados e não pode curar no sábado. Eles já ficam assim. O próprio cara... Por isso que talvez ele nem cogitou que Jesus faria um milagre nele. Por isso que Jesus disse, Senhor, quando é o momento, ninguém me joga. Porque talvez era tão pesada a possibilidade de Jesus fazer alguma coisa para curar ele naquele momento, que ele talvez nem cogitou isso. Aí Jesus diz assim, pega a tua cama, levanta aí. Você tem noção do que passou na mente desse cara? Quando ele se lembrou de todos esses 39 preceitos do Shabá, toda a vida dele, que é proibido carregar peso, que isso é símbolo entre ele, o povo e a aliança com Deus, que é como se ele estivesse quebrando a aliança com Deus que os pais deles ensinaram. Você não sabe o peso que foi isso para ele? Aí sabe o que ele fez? Jesus está certo e eu estou errado. Ele se levantou, pegou aquele negócio e numa festa, estava cheio de gente, ele saiu, caminhando. Ele está correndo risco de vida, pessoal. Você está disposto a correr risco de vida pela teologia de Jesus? Está carregando, Está carregando. Aí chegam até nele, você não sabe que é proibido? No dia de sábado? Você imagina só, imagina um lugar, meu irmão, que todo mundo tem que ter cabelo grande até aqui, homens e mulheres, todo mundo. É proibição desde sempre. Aí de repente chega uma mulher ou um homem que rapou o cabelo e está andando lá no meio assim. Você tem noção do impacto que as pessoas... Mas é muito mais sério essa questão do aspecto da cultura judaica. Aí aquele homem diz, aquele que me curou, ele mesmo me disse, o que ele falou? Pega a sua cama e anda. E agora eu vou ler, para encerrar esta aula, um aspecto. Cada rabino tinha sua forma de interpretar a Torá. O conjunto de regras e interpretações de um rabino era chamado jugo do rabino. Por exemplo, no tempo de Jesus existiam 2 rabinos muito famosos, Hilel e Shammai. Cada um possuía um jugo. Isto é, uma interpretação da Torá. E os seus talmidins, o que era talmidim, Lucas? Você não estava aqui, eu acho. O que era talmidim, Pedro? Discípulo. Exato, o discípulo do rabino que se destacou mais. É exatamente nesse contexto em que Jesus diz, eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma forma de pensar teologia. Eu também tenho uma interpretação da Torá.
Também tem uma forma de dizer qual é a vontade de Deus. Também tem uma interpretação para lhe ensinar o que Deus quer que vocês sejam e que vocês vivam. Mas Jesus é diferente dos rabinos da sua época. Ele diz: os rabinos colocam nos seus ombros jugo pesado, exigências absurdas, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seja o meu tamidim, coloque sobre vós o meu jugo. Isso é o que eu escrevi. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Segui-lo é perder a vida. Segui-lo é carregar a cruz. Segui-lo certamente é ser vítima de perseguições e represálias. Seguir a Jesus é transformar a vida em liturgia. Seguir a Jesus é fazer do próprio corpo sacrifício vivo. Seguir a Jesus é fazer da própria mente um culto inteligente. Seguir a Jesus é fazer dos meus negócios um altar onde se oferece incenso santo. Seguir a Jesus é fazer do meu trabalho uma obra missionária. Seguir a Jesus é caminhar o caminho estreito, dar outra face, caminhar milhas dobradas. É dar a quem precisa emprestado. Seguir a Jesus é ser transformado num templo de pedras vivas. Seguir a Jesus é se tornar uma carta viva. Não assassinar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, pagar as contas em dias e lavar o carro no sábado, levar os filhos no parque. Não é somente isso que envolve ir 2 vezes por semana na igreja. Não é somente isso que envolve seguir a Jesus. É muito mais profundo, porque todas essas coisas estão no ordinário e Jesus nos convida para um extraordinário nele. Seguir a Jesus é arrepender-se. Arrepender-se vem do grego da palavra metanoia, que significa mente além. É despir-se de sua própria mente e render-se à mente que está além. A mente de Jesus Cristo, a mente de Jesus, entendimento de Jesus, teologia de Jesus. Seguir a Jesus, se Jesus aparecer para você e falar: você está errado na sua teologia. Seguir a Jesus é efetivamente sepultar opiniões próprias. É entender que Ele é o mestre, que Ele é o padrão, que Ele é a única regra, que Ele é a única lei, que Ele é o único parâmetro, Ele é o único caminho. Seguir a Jesus é ter o próprio Jesus como ponto de partida, ponto de apoio, ponto de referência, ponto de vista e ponto de chegada. Tudo nasce dele, tudo converte para Ele. Seguir a Jesus é definitivamente sepultar o próprio eu para que Cristo viva em mim. Quem quer seguir a teologia de Jesus aí? Seguir a teologia de Jesus é isso, meus irmãos. É isso. Eu iria falar nessa aula, mas não deu tempo. Sobre a experiência de Pedro. Pedro também tem uma experiência dessa. Pega tudo que você aprendeu até hoje, Pedro, e tira, coloca sobre você o meu jugo, o meu ensino. Se você um dia tiver essa experiência, e aí? Então, meus irmãos, qual é o centro da nossa teologia? É Jesus, ponto final. Jesus disse? Sim, amém. Jesus não disse? Não. Ponto final. Quem tem coragem disso? Quem tem coragem de vender sua teologia só a Jesus? Porque às vezes Jesus é um inimigo da teologia de muita gente. Teve um tempo aí que eu pregava para lá e para cá e um dia eu descobri que Jesus era inimigo da minha teologia. E eu descobri, Fabinho, que Jesus era o inimigo da minha teologia. Aí Jesus me convidou: Luiz, coloque sobre você o meu jugo. E eu aceitei. E eu ainda tenho aceitado. Porque Jesus constantemente às vezes mostra: ó, rapaz, aqui vacilou. Alguma dúvida? Quer? Bom almoço para vocês. Ó, voltamos 1h da Só fala se Ah, é verdade, e a bola? a bola. Fala o que você anotou aí dos principais pilares da aula e o que mais chamou sua atenção. Vou resumir tudo que eu peguei do começo. A gente começou com a problemática que nos versículos em Marcos 15, 25 e João 19, 14 apresentam horas diferentes sobre a morte de Jesus. Você lembra do problema? Lembra, Pedro? Problema que resolveu dos horários. Ok, qual foi o objetivo desse problema? O objetivo do problema foi mostrar para nós estudantes como a teologia deve ser aplicada e que esses estudos aprofundados têm um propósito de responder perguntas para que as pessoas tenham mais clareza em sua fé. Isso aí. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Aí você apresentou os dois pilares do seu curso de teologia. Beleza, então o primeiro aspecto, a gente tem que resumir rápido, senão se for repetir a aula e não tem outra aula, né? Então, o aspecto foi o quê?
Primeiro problema, que é a pergunta-problema, é o 2P, o primeiro pilar desse curso. Então a teologia ela deve estar envolvida nos dilemas, nas perguntas, nas questões que você enfrenta no seu ambiente, que a teologia enfrenta. Existem perguntas que foram feitas há 500 anos que não se fazem mais hoje. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer se a gente pode ter escravo ou não? Quem já ouviu aqui, conheceu algum pastor que defende escravidão? Alguém conhece? Não. Ninguém conhece, porque foram perguntas de séculos atrás, ou do século passado. Havia uma discussão gigantesca entre pastores da Europa, pastores dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, se podia ter escravo ou não. Houveram denominações que fizeram rachas unicamente pela escravidão, porque tinha pastor que defendia escravo, tinha pastor que defendia não. Então, a nossa teologia não vai se ocupar em responder essas questões que ninguém mais pergunta. Porque pra gente é óbvio que não pode ter escravo, tá? Se em algum momento surgir a questão porquê da escravidão no tempo bíblico, aí beleza. Agora dizer, pode escravizar hoje ou não, é uma pergunta que ninguém mais faz. Tá? Beleza, pode continuar, Maico. O segundo pilar é extremamente importante, a memorização. O segundo pilar é a memorização. Por que a memorização é importante, Jonathan? Para não esquecer, gravar no coração. Boa. O que você anotou aí, Elcio, da memorização? Luiz, passa a bola, Aí a bola, tua bola aí. Quase te acertei. Opera mais intensamente. Olha só, ele lembrou da frase do teólogo francês chamado Sertilanges, que aquilo que você tem mais em memória opera em você mais intensamente. Então, quanto menos você tem em memória algo, menos aquilo opera em você intensamente. Por que tem gente que o futebol opera mais dele intensamente? Porque ele tem mais escala de futebol, time de futebol, história de futebol do que a própria história bíblica ou a história do Evangelho. Lembre-se das tradições que eu falei, que toda a Bíblia só existe hoje por conta da memória. O profeta Esdras, pode ser chamado de profeta também, ditou 94 livros que eram usados pelos irmãos no tempo bíblico. Ah, irmão, por que no Antigo Testamento não tem 94 e ele ditou 94? Porque a cultura judaica se utilizava de muitos mais livros do que daqueles que estão no Antigo Testamento. Não utilizavam somente esse. Um dia, talvez, mas eu acredito que não nesse curso, mas existe uma matéria numa pós-graduação que eu poderia indicar para vocês, quem queira, que vai ter a história do cânon bíblico. Por que a Bíblia é como a Bíblia é. Mas os autores bíblicos se utilizavam de mais livros, tá? Eu falei sobre o profeta Jeremias, que as profecias de Jeremias foram transmitidas durante 20 anos antes de serem escritas, memória. Falei sobre a cultura judaica, da memória, memorização. Então eu falei como a memória é importante. Lembram-se disso, né? Aí depois eu falei como memorizar. Como memorizar? Escrevendo. Falei da conversa de Agostinho com a sabedoria na experiência que ele teve. E ele diz, onde você vai guardar? Na memória. Mas você confia na sua memória totalmente que você vai guardar nela tudo que você pensa? Agostinho falou, não tem como. Então você escreve. Porque, como diz o ditado, um lápis pequeno e um papel velho é melhor do que qualquer memória bem afiada. A Bíblia foi escrita, as cartas apostólicas estão escritas, o Evangelho foi escrito, o Apocalipse foi escrito. E Jesus, alguém diz assim, mas Jesus nunca falou de ser escrito nada, né? De fato, ele nunca disse sobre o ato de escrever, mas ele disse sobre uma mulher. Mulher, você será conhecida nas futuras e próximas e muitas gerações, né? Como que essa mulher foi conhecida? Através da escrita. Escrevam. Escrevam, escrevam, escrevam. O que mais que eu falei? Primeiro pilar, pergunta, problema. Segundo pilar, repetição, memorização. Como memorizar? Escrever e repetir. Vocês devem pensar nisso, acordar, lembrar disso. De vez em quando, tire um tempo, releiam suas anotações. Não lembrou de alguma coisa que eu disse na aula? Não acreditou em alguma coisa que eu disse? Manda para mim. Eu não acredito no que você falou. De qual autor você tirou? Manda para mim. Aí depois você passou para o ensino judaico. Exato. Aí a gente entrou na forma de cultura judaica. Lembra dos talmidins? Bar mitzvah, quando se tornava filho do mandamento. Passou por isso. Falamos sobre... os talmidins que se tornavam aqueles especialistas.
Nossa, falamos bastante coisa. Depois nós falamos sobre a origem dos 39 preceitos do Shabá. E aí a gente parou lá. Na origem dos 39 preceitos do Shabá, qual foi o costume que mais você se surpreendeu, Silvanei? Fala um que falou assim, meu Deus, não acredito nisso. Cortar a perna do piolho. Cortar a perna do piolho, rapaz. Não podia, né? Não podia matar o piolho. Deixa a cabeça coçando. Né? O que mais que te surpreendeu? É Thalita, né? O que mais te surpreendeu nos preceitos do Shabá? Aí de Deus não poder nem caminhar. A de não poder nem caminhar uma distância de 1.098 metros. E eles começaram a contar os passos no sábado para que não quebrassem o Shabá. Né? E não pode apagar as letras. Lembra do bolo? Tirar a cebola da comida. Quem não gosta de cebola no sábado tem que comer. Ou faz jejum. Né? E qual foi a pergunta central que moveu a reflexão do homem no tanque de Betesda? Que era mais importante curar do que guardar os... Oi? Quer inserção? Desculpa. Quer inserção? Quer ser são? Quer ser sarado? Exatamente, é a pergunta. Mas eu digo o seguinte, quando eu fui falar essa reflexão, eu disse, se isso acontecesse, o que você faria? Você no sábado, não? Não, sobre você, tudo que você aprendeu? Qual é a pergunta que foi mover isso aí? Se Jesus aparecesse a você. Essa foi crucial. Isso. Na mensagem lá que eu passo. Jesus aparecesse e falasse tudo que você aprendeu está errado. O que você faria? Exatamente, é isso. O apóstolo Paulo fez, consideraria tudo como esterco. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só o texto que o irmão lembrou. Pode falar. Não é isso? Exatamente. O próprio Paulo, quanto Paulo aprendeu, quanto Paulo tinha de conhecimento, ele considerou. Imagina nós, coitadinho de nós. Né? Uma reflexão que eu queria trazer para vocês sobre o apóstolo Paulo no início dessa aula, e que bom que o irmão Joel lembrou, senão poderia me esquecer, é o seguinte, a teologia de Jesus, ela deu visão ou cegou a Paulo? Deu visão. Teologia deu visão. O que eu queria dizer com isso? Que a teologia de Jesus não é a gente que encontra ela. O conhecimento de como fazer uma cadeira, você encontra. A teologia de Jesus, a gente é encontrado por ela. É Ele que vem até nós, Ele nos amou primeiro, toda a iniciativa é dele. E quando a teologia de Jesus nos encontra, se a gente está recheado de culturas que não são a de Jesus, sabe o que acontece com nós? A gente fica igual um Paulo, a gente se sente cego. Paulo se assentou aos pés de quem, irmão Joel? Gamaliel. Paulo foi um desses talmidins. E esse Paulo, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele fica cego. Mas depois o Senhor lhe dá uma nova visão. Tem um teólogo chamado Valdir Sternagel, que ele era diretor da Faculdade Luterana em Curitiba. E ele escreve um livro muito bom chamado Fazendo Teologia de Olho na Criança. E ele diz o seguinte, no primeiro encontro com a teologia de Jesus nos desorienta. Em que sentido? Você fica assim, você fica em choque. Os caras no texto de João capítulo, se não me engano, de número 6, estão tudo assim confuso. Meu Deus, dura esse discurso, estão desorientados. Um monte de gente indo embora, porque o discurso de Jesus é duro e é pesado e vai contra as tradições. Quando chega Jesus, o Pedro, né? Senhor, dura esse discurso, quem poderá ouvir? O que Jesus disse? Quiser, vai também, Pedro. Então é fácil a gente dizer que é fácil a gente abandonar as tradições do sábado, porque a gente não tem. Mas e se Jesus pegasse alguma coisa minha hoje? Pega um aspecto da religião, da teologia, da tradição, que é importante para você hoje. Não pode ir na igreja no domingo. Um exemplo, né? Um exemplo. Suponhamos, eu não estou dizendo que Jesus diz isso, porque a igreja que eu frequento nós fazemos culto no domingo. Né? Agora, suponhamos, e não vai acontecer isso porque Jesus já falou que
a lei do sábado foi mudada e um dia nós vamos ver a essência da lei do sábado. Mas suponhamos que Jesus chegasse na gente e falasse assim, você não pode mais fazer culto no domingo. Só na terça. Ou só na segunda. O segundo dia que tem menos culto. Tem gente que não aceitaria nem isso.